Queridos, a paz do Senhor. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, livro de Provérbios de Salomão, capítulo 4, e o versículo 7, a parte A do versículo. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Queridos, nós percebemos em todo o livro de Provérbios, e até mesmo no escritor Salomão, filho de Davi, rei de Israel, nós percebemos aqui neste livro, por parte de Salomão, uma certa intolerância com aqueles que escolhem ser tolos. Observe que a inteligência, ou ser inteligente, ou menos inteligente, não é uma questão de escolha, é uma questão genética. A pessoa nasce já com um QI privilegiado. Há pessoas que são inteligentes e não sabem que são inteligentes, não exploram a inteligência que têm. Ou seja, ser inteligente ou menos inteligente é uma questão hereditária. Ninguém escolhe, eu quero ser inteligente. Agora, ser sábio e ser tolo é uma questão de escolha. Você pode escolher. Você pode escolher ser sábio e também escolher ser tolo. E a Bíblia nos aconselha a buscar a sabedoria. Provérbios de Salomão diz que a sabedoria é a coisa principal. Capítulo 9 do livro de Provérbios, o sábio Salomão, ele diz que existem 9 colunas da sabedoria. Ou seja, sabedoria na nossa vida, ter sabedoria, possuir sabedoria é uma questão de conquistas. Capítulo 9, versículo 1, ele diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Eu não terei tempo para falar sobre 7 colunas da sabedoria, mas quero falar de 2. Com implicação a primeira, que é fundamental. A primeira coluna que a Bíblia diz ser ela a causa, o motivo, a razão aonde a pessoa deve alcançar a sabedoria. Já o salmista, concordando com o livro de Provérbios, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu construo na minha vida a sabedoria. Interessante que no capítulo 8, versículo 12 de Provérbios, parece que a sabedoria é o próprio Deus. Eu, a sabedoria, ando com a prudência. Ser sábio é uma questão de escolha. Buscar de Deus a sabedoria. Então o primeiro passo, a primeira coluna da sabedoria é o temor a Deus. Quando você rejeita o pecado, quando você determina temer a Deus, como fez o patriarca Jó, Deus deu testemunho de Jó, homem reto, homem sincero, temente a Deus, desvia-se do mal, mais ou menos assim. Jó via o pecado, via o erro na sua frente. Olha, eu vou por aqui, eu não vou bater de frente com o pecado, eu vou fugir do pecado. Isso é temor a Deus. Não é ter medo de Deus, é temer a Deus, sabendo que o pecado fere a santidade de Deus. Salomão, ele diz que quem rejeita a repreensão é um bruto. Ele está dizendo, é um tolo. Capítulo 8, versículo 33 de Provérbios, está aqui a segunda coluna da sabedoria. Ouve a correção, não rejeite. E ser sábio. Sede sábio.
Sábio não é um conjunto de conhecimento, e sim um conjunto de pilares que dá estrutura a você, a saber responder na hora certa, no momento certo, como se deve responder. É ter sabedoria nas suas atitudes, nas suas decisões. Ser sábio é saber fazer a escolha certa. Uma pessoa, logo quando aceita Jesus, ela deu o maior passo de sabedoria. Quantas pessoas se julgam tão inteligentes? E de fato são. Inteligência não tem nada a ver com sabedoria. Alguém pode ter muito conhecimento e ter pouca sabedoria. Outras pessoas podem ter pouquíssimo conhecimento, mas ser sábio, ter muita sabedoria em falar. E a Bíblia diz também, Salomão dizendo, que o tolo, quando se cala, ele passa por sábio. Tem um ditado popular, talvez tenha uma origem assim na Bíblia Sagrada, pelo menos nos seus dizeres, diz que o tolo, ele erra, vê os outros errando e nunca aprende. Sempre é ignorante, é tolo. Decidiu a não ser sábio. O inteligente, ele aprende com os seus erros, ele tem que sofrer, mas ele aprende, ele é inteligente. Agora, o sábio está numa escala mais alta. O sábio, ele não precisa sofrer, ele não erra para aprender. Ele observa os erros dos outros. Não no sentido de criticar, mas sim de observar e aprender para não cometer o mesmo erro. Há tantas pessoas que estão sofrendo, estão passando momentos de tantas dificuldades, e você, do lado de fora, você consegue visualizar melhor, e você percebe que aquele sofrimento que essa pessoa está sofrendo, essa pessoa talvez que esteja bem próximo de você, ela está passando, você percebe que é em função de uma consequência de sementes que foram plantadas. Ser sábio é uma questão de escolha. Você decide: eu serei sábio, eu vou temer ao meu Deus, e todas as vezes que Deus te corrigir, aprende, observa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão diz: a sabedoria é a coisa principal. E você sabe que, se você não sabe, eu vou lhe informar, que Jesus, ele tem um tema em cada livro da Bíblia. Ou em cada livro da Bíblia há uma expressão forte acerca do Verbo encarnado, do Cristo histórico bíblico. Em cada livro há um tema que condiz com a pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, em Gênesis, ele é o princípio. E assim sucessivamente. No livro de Provérbios, Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Eu convido você, amigo, a buscar essa sabedoria, a aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não existe coisa melhor, decisão mais sábia do que receber Jesus no coração. Não importa-se com religião, importa-se com aquele que pode fazer você feliz, mudar a sua história, escrever um novo escrito acerca da sua vida, dar um rumo diferente, mudar, fazer você dar uma meia volta e voltar-se para Deus. Deus te ama e Ele quer que o Verbo divino que se fez carne, Ele habite dentro de você. Jesus Cristo, a sabedoria, porque a sabedoria é a coisa principal. Deus te abençoe, em nome de Jesus.